Agora a gente segue num giro pelo mundo do esporte para falar um pouco mais do Londrina, para falar de uma bela ação de marketing do Corinthians, do técnico da Ponte Preta, falando bonito, depois de agressões no começo da semana e também da seleção brasileira Sub-17. Na Índia, a seleção brasileira Sub-17 se prepara para o Mundial da categoria. A equipe que estreia diante da Espanha com cobertura da Band chegou em Mumbai na tentativa de se adaptar ao clima. Amanhã, os meninos fazem um amistoso diante da Nova Zelândia. O grupo ainda espera a chegada do atacante Vinícius Júnior, que foi liberado para se apresentar após a disputa da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro hoje à noite. A Primeira Liga divulgou data e horário da final entre Londrina e Atlético Mineiro. A partida vai acontecer no dia 4 de outubro, quarta-feira, às 9h45 da noite, no Estádio do Café. A decisão foi tomada em comum acordo pelas duas diretorias. Ex-jogador do Santos, Vasco e Atlético Paranaense, o brasileiro Madison protagonizou um lance questionável na Liga do Catar. Atuando pelo Alcor na partida contra o Ali, o brasileiro se aproveitou do momento em que o goleiro adversário atendia um jogador caído na área e o surpreendeu com um chute no meio do campo, que acabou em gol. Os jogadores do Ali reclamaram, mas o gol foi validado e fechou o placar na vitória do Alcor por 2-0. Depois da confusão envolvendo torcedores e jogadores da Ponte Preta no retorno do time a Campinas após a derrota para a Chapecoense, o técnico Eduardo Batista, que assumiu o cargo na semana passada, falou sobre as ameaças recebidas dos torcedores. Já acontecido de ontem, né? Eu não sei muito o que eu vou encontrar, né? Foi forte ontem, então assim, a gente tinha um plano, né? Eu tenho que ter o contato com os atletas para saber o que eu vou encontrar. Se qualquer um chegar aqui em você e te ameaçar de morte, ameaçar sua família, qual reação você vai ter? São seres humanos, né? Então esse não é o caminho, né? Então se a gente achar que o jogador tem medo, mas quem não tem? Né? A gente vive uma época no Brasil de degradação da raça humana. De repente é ruim você ficar com medo. Quem não ficou com medo ontem? O Corinthians divulgou ontem um vídeo em homenagem ao Dia do Surdo, comemorado nesta terça-feira com uma ação especial. Torcedores com deficiência auditiva foram convidados para assistir uma partida na Arena Corinthians. E lá, alguns jogadores como Jô e Cássio traduziram alguns cantos da torcida para Libras, a linguagem dos sinais. A tradução aconteceu por meio de um aplicativo. Uma experiência emocionante para os torcedores que participaram da ação. O futebol inclusivo mesmo, né? É muito bacana ver uma imagem como essa. Contrasta com a violência da Ponte Preta.